O gol pelo mundo. Um alô para você que acompanha tudo sobre futebol em ogol.com.br. Meu nome é Carlos Ramos e está no ar mais um O Gol pelo Mundo, o podcast sobre futebol internacional do site O Gol. Mais uma vez comigo, Caio Fiuza, Rian Gomes, Paulo Mangerotti e Rodrigo Debrum, para falar sobre o que aconteceu de melhor no final de semana do futebol internacional. E nessa edição do programa, a gente vai ter como entrevistado o brasileiro Bruno Caprioli, que joga no futebol da Estônia e tem uma história muito interessante para contar para a gente. Vamos então para o nosso primeiro quadro do programa, que é O que rola por aí? E no que rola por aí, a gente vai falar sobre a principal liga de futebol em atividade no momento, né? Que é a Bundesliga. Teve mais uma rodada da Bundesliga no final de semana e várias coisas chamaram a nossa atenção, né? A Bundesliga que segue com o Bayern de Munique aí na liderança a 4 pontos de vantagem do Borussia Dortmund, né? O Bayern de Munique mais uma vez venceu no final de semana e eu quero trazer aqui para a mesa. O primeiro assunto sobre essa rodada da Bundesliga é que foi mais uma rodada de Bundesliga com poucos mandantes vencendo as suas respectivas partidas, né? Aí dos 18 jogos que a gente teve da Bundesliga desde que ela retornou à atividade, só 3 equipes mandantes conseguiram vencer os seus jogos, né? Então é uma situação interessante e eu quero saber a opinião de vocês, né? Na semana passada a gente teve como entrevistado o João Vitor, que comentou, né, sobre essa situação. Né, ele disse que realmente a ausência de torcida nos estádios, né, influencia bastante, mas que ainda teria algumas vantagens ali de ser mandante na Bundesliga. Pelo menos em campo, os mandantes não vêm se dando bem, né? Eu queria saber o que vocês acham disso. Quero trazer aqui o Caio para a mesa. Caio Fiuza, tudo bem? O que você acha dessa estatística, né, de 18 jogos, só 3 mandantes conseguiram vencer até o momento na Bundesliga desde que ela retornou no meio dessa pandemia do coronavírus, Caio? Olá, Carlos, aos amigos aqui do podcast e também aos ouvintes, Jogou pelo Mundo. Acredito que uma coisa que está mais influenciando até por esses jogos que eu pude acompanhar é ainda o ritmo de jogo, né? Alguns gols assim, a gente vê que é tipo aquele gol de fim de churrasco, sabe? Que o jogador já não está mais com atenção, já está Já comeu muita picanha. já com um cansaço assim evidente. Posso citar aqui um gol que o Schalke 04 levou, né, o último da derrota pro Augsburg, perdeu de 3-0 em casa o Schalke. O último gol é uma desatenção assim grotesca. O Hoffenheim também, quando sofreu o empate do Paderborn, é outra desatenção da zaga. Até mesmo o Bayern de Munique, os 2 gols que sofreu do Eintracht Frankfurt, é uma desatenção coletiva de deixar... Os 2 gols foram marcados pelo Hinteregger, zagueiro do Frankfurt. Então, eu acho que é muito mais isso, essa falta de ritmo. Não sei dizer por que tantos visitantes estão indo bem assim nesses confrontos. Acredito que realmente é a falta da torcida de acabar estimulando, né, os jogadores, de faltar esse calor, né? E na Alemanha isso é tão característico. Todo jogo que a gente vê sempre está cheio, a torcida comparece em peso, tem aí a taxa de ocupação a maior, né, do mundo. Então, acho que esses resultados mostram esse peso que realmente a torcida tem. E eu ficaria com essas duas justificativas: o peso da torcida realmente e também uma desatenção, mas aí a desatenção acaba sendo geral, mas tanto para os mandantes quanto para os visitantes isso tem sido bem notório, assim. Eu queria chamar o Paulo aqui para discutir com a gente um tema também que vem me chamando a atenção, né, acompanhando esses jogos aí do retorno da Bundesliga, né, é um pouco do que o Caio falou também, né, essa falta de atenção, né, essa desconcentração em muitos momentos das equipes, né, principalmente quando o placar é elástico, né, e a gente pôde ver isso no jogo do Schalke 04. Aliás, o Augsburg não apresentava qualquer perigo ao gol do Schalke 04 até estar 0-0. E aí, numa falha terrível lá do Schalke, veio o primeiro gol do Augsburg, e aí o Schalke teve essa desatenção, né? E aconteceu o mesmo no jogo que o Paulo escreveu pra gente no final de semana, a goleada do Leipzig sobre o mais 5-0, né?
incrível goleada, que foi uma atuação espetacular do Leipzig. A gente não vai tirar os méritos aqui do Leipzig, que fez um grande jogo. Mas, ô Paulo, eu queria saber de ti também, o que você acha, né? Até que ponto que a ausência de torcedores nos estádios, ela pode significar alguma desatenção dos jogadores? Será que, sei lá, eles não estão sentindo o clima de futebol, acabam ficando um pouco desatentos no decorrer dos jogos com essa ausência de público? Olá, amigos, todos da mesa. Acredito que sim, Carlos. Acredito que sim. Eu vi o final do jogo entre Augsburg e Schalke também. Os dois últimos gols também foram de falha do Schalke. O Schalke me pareceu muito desatento na partida, erros bobos. E na partida do Leipzig e Mainz, né? Primeiro prevaleceu, logicamente, a qualidade do Leipzig, né? Que com torcida ganhou de 8-0 do Mainz no primeiro turno. E agora ganhou de 5. Mas eu diria que ganhou de 5, só de 5, entre aspas, né? Pela falta de atenção. Eu acho que nesse caso a falta de atenção pesou mais para o Leipzig do que para o Mainz. O Mainz é muito fraco, né? Mas o Leipzig ele perdeu gols em sequência. Se o Werner, né, chegou no hat-trick, fez um hat-trick, o terceiro hat-trick dele na temporada, curiosamente o segundo contra o Mainz, ele poderia ter feito tranquilamente 5 ou 6 gols no jogo. Ele perdeu muitos gols também, né? E me pareceu finalizar de forma um pouco displicente algumas vezes, porque o jogo ficou muito com a cara de um jogo treino quase, né? Depois que as 5 substituições foram feitas pelo lado do Leipzig, o jogo caiu muito de ritmo. O Mainz, que nem saía do meio de campo no primeiro tempo, começou a esboçar uma forma de atacar, mas eu senti que o Leipzig mesmo que foi diminuindo bastante o ritmo e conseguiu chegar no quinto gol, eu diria até sem grande esforço. O Rian, tem outro fator também, né? Que, por exemplo, tá um jogo que tá 2-0, a torcida tá em cima ali, cara, gritando pro jogador ficar atento, tentando incentivar, ou mesmo cobrando do cara, né? Sem torcida não tem essa cobrança, então pode haver uma desconcentração maior, né, Rian? Sem dúvida alguma. A torcida ela é um fator exponencial nesse tipo de reação de um time que joga em casa, né? Você tem o fator casa justamente por isso. Né, a paixão dos torcedores, inclusive na Europa, isso é muito frequente, principalmente na Alemanha, como trouxe o Caio, né, o maior nível de ocupação, é uma torcida muito apaixonada, a torcida alemã, é uma torcida que vive o futebol. Né? Você vê que a atmosfera das cidades em dia de jogos é uma coisa incrível, e infelizmente isso a gente acaba perdendo em consequência do que vem acontecendo no mundo, e eu concordo com os depoentes aí da mesa. Eu acredito que a ausência da torcida faz total diferença, principalmente quando você sai perdendo uma partida dentro de casa, né? Você encontra na torcida aquele gás para se manter focado, de repente você vai dar aquele 110% que falta, e isso acaba prejudicando as equipes, sem dúvida alguma. E a gente vem vendo isso sendo refletido nos jogos, né? 18 jogos, só 3 mandantes vencendo, realmente é a prova do que a gente está falando aqui. O Carlos Ramos, é o Rodrigo. Fala comigo, Rodrigo. Deixa eu só completar aqui do jogo do Schalke, eu assisti também, foi um belo churrasco esse jogo, viu? Foi. Só para o treinador do Augsburg ganhou a primeira da estreia, né? Que é o senhor que saiu para comprar a pasta de dente lá e foi punido lá pela federação, ele estreou. Pois já levou a pasta de dente de casa. Exato. E para completar o Schalke tá, deixa eu só ver aqui, tá em 8º na tabela, mas é tudo em função de 2019, porque em 2020 o Schalke só ganhou 2 partidas e tá, deixa eu só confirmar, acho que são 11 jogos sem vencer. Pois é, uma sequência horrível do Schalke, né? 8 jogos sem vencer, o Schalke tá realmente péssimo. Eu assisti os 2 jogos do retorno. Contra o Borussia foi um passeio e agora contra o Augsburg também jogaram muito mal. 7-0 contra, né, no placar agregado desde a volta. A derrota foi ótimo por 4-0 e agora 3-0. Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas o Bordon, que é um grande ídolo brasileiro, que é ídolo no Schalke, ele tá full pistola com essa situação do Schalke. Ele deu até uma entrevista na transmissão do jogo contra o Borussia, e ele tá muito pistola, diz que falta comprometimento do clube, enfim, meteu um malho nos jogadores, tá realmente muito revoltado com esse retorno do Schalke, né, na Bundesliga. Vou ligar pro Bordão para ele participar aqui do próximo episódio. Rodrigo, um jogo que você fez pra gente aí no final de semana, né, e que tem um cara para destacar, foi a vitória do Bayer Leverkusen sobre o Borussia Mönchengladbach, 3-1 na casa dos Potros, né?
A vitória do Bayer Leverkusen, que fez o Bayer Leverkusen subir ao 4º posto do campeonato alemão com 53 pontos, 1 ponto a mais que o Mönchengladbach e 1 ponto a menos que o Leipzig, né? E nesse jogo, mais uma vez, o Havertz, né, teve grande destaque. A gente que fez um levantamento do Havertz aí nos últimos jogos, ele marcou 6 gols e deu 2 assistências nos últimos 5 jogos. É realmente um desempenho muito grande desse jovem jogador, né? Exato, e desses 6 gols, 4 foram nessas 2 rodadas de retorno aí da Bundesliga, 2 gols em cada jogo. E o Havertz, que tem sido escalado pelo Peter Voss como um falso 9 ali, né? Como eles estão sem o Volland, que até essa rodada era o artilheiro da equipe. O Volland tem 9 gols no campeonato, o Havertz chegou a 10. E ele tem ali total liberdade para flutuar na frente. Ele tanto corre entre os zagueiros, sai pela direita, sai pela esquerda, volta para tabelar. É um jogador ali de qualidade para criar jogadas quanto para concluir. E assim, é um jogador que vai ser muito disputado daqui para frente. A gente já ouve algumas especulações. Ele chegou a dizer que não vai continuar na Bundesliga, isso a gente vai ver. Tem que ver se o Bayern ainda chega ali com um caminhão de dinheiro para contratar, mas parece que ele vai rumar mesmo para outra liga na próxima temporada. Um jogador impressionante. E para a gente fechar esse tema de Bundesliga, né, a gente teve os jogos dos favoritos, né, o Borussia Dortmund venceu mais uma vez. Não, na minha opinião, não foi a atuação. O Borussia Dortmund voltou com uma atuação avassaladora, né? Dessa vez ele venceu o Wolfsburg por 2-0 e teve uma atuação de média para boa, né? E o Bayern de Munique fez 5-2 no Frankfurt, que também é um outro grande resultado. O Bayern de Munique teve um bom desempenho, apesar das falhas defensivas, né? Que foram os 2 gols do Frankfurt foram de jogadas de bola parada, levantamentos na área, que a zaga do Bayern de Munique praticamente deixou sozinhos os jogadores que fizeram os gols do Frankfurt, né? Na verdade foi um mesmo jogador, né? O defensor que fez os 2 gols do Frankfurt nas 2 jogadas teve certa liberdade para cabecear as bolas na área. Foi o Hinteregger, que inclusive fez um gol contra, então fez um hat-trick, 2 para o bem e 1 para o mal. E na próxima rodada vai ter um confronto interessante, né, nessa terça-feira, entre o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund, Caio. Os grandes favoritos, né, para esse título da Bundesliga. Será que o Dortmund consegue tirar essa taça aí do Bayern de Munique, que vem numa sequência interessante com o Flick? Olha, Carlos, até falando um pouco também do desempenho do Borussia Dortmund, tanto contra o Schalke quanto contra o Wolfsburg, até uma determinada parte do jogo, né? O Borussia Dortmund foi bem superior, colocando a bola no chão, troca de passes bem rápidas e usando muito, né, os 2 laterais. O Borussia Dortmund tem jogado no esquema 3-4-3, com o Hakimi aberto do lado direito e o Guerreiro aberto do lado esquerdo, né, nessa linha de 4 do meio de campo. E são 2 jogadores que são bem ativos. Tanto é que tem números muito bons em assistências e gols. Cada um com 8 gols. Se eu não me engano, o Hakimi com 10 assistências e o Guerreiro com 5. Acredito que aí tá a chave, né, para o Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund deve ter a volta do Witsel. O Reus ainda não volta. Mas eu queria destacar do Dortmund, né, com essa ausência aí do Reus, que quem tem subido assim, muito de produção, até antes mesmo, né, da parada, mas nesses 2 jogos, é o Julian Brandt. Até nesse jogo contra o Wolfsburg, depois que o Lucien Favre, que na minha opinião é um treinador que treina muito bem o time, mas na hora de mexer sempre acaba não fazendo algo que melhora a equipe do Dortmund. O Dortmund caiu muito de produção sem o Brandt, e acho que a criação, o poder de fogo aí contra esse Bayern de Munique passa muito por ele, pela atuação dele e também pelo brilho, né, do Haaland. Vamos ver também se o Sancho começa a partida como titular. Na questão do Bayern contra o Union Berlim, foi um jogo bem chato, a gente até destacou aqui, sonolento. Já contra o Eintracht Frankfurt começou muito bem, não dando nenhuma chance para o visitante, mas depois deu um susto, né, de tomar 2 gols em sequência e com falhas defensivas. Eu acho que tem sim espaço para o Dortmund sair vitorioso nessa partida, mas ainda acho o Bayern de Munique mais time. E saindo um pouco de Bundesliga, né, a gente teve campeão, né, no final de semana. O Rian Gomes estava atento a essa equipe campeã, né, e é na nossa Bielorrússia, onde o futebol, meus amigos, nunca para. O Bate Borisov ganhou, é o primeiro campeão ainda nesse retorno aí do futebol. No caso, na Bielorrússia não é retorno porque nunca parou, né? Mas o Bate ganhou o Dinamo Brest e foi campeão da Copa da Bielorrússia, né, Rian? Exatamente. Em cima do lance, como sou um franco admirador do futebol bielorrusso, só que não
Mas teve sim seu campeão por lá, como você trouxe, o único país que não paralisou, teve a final da Copa Belarus nesse último domingo, rapaz. E foi com muita emoção. Bate Borisov enfrentou o Dinamo Brest, que é uma das grandes rivalidades da Bielorrússia, é que existe rivalidade por lá, mas teve sim na final. 1-0 para a equipe do Bate Borisov aos 120 minutos de partida, exatamente. Depois dos 90 minutos regulamentares, tivemos aí os 30 da prorrogação e no último minuto, no soar do gongo, no apagar das luzes, teve lá o gol do zagueirão Zakan Volkov. Eu fiquei estudando um pouquinho para falar. Ele aproveitou uma confusão na área após cobrança de escanteio, aquele churrasco, ele foi lá, colocou para dentro. E o que vale destacar é que na comemoração, ninguém lembrou das recomendações do distanciamento social. Muitos abraços, contatos, beijos, enfim. Eita, que loucura, rapaz. Incluindo os reservas. Eles entraram no gramado para celebrar. Foi uma grande conquista. É o quarto título da equipe do Bate Borisov na Copa e vem sendo um dos grandes campeões ao lado do próprio Dinamo Brest, que vinha com uma hegemonia na Copa aí nas últimas temporadas. Mas outro destaque que eu tenho dado a essa partida é que a partida contou, como vem sendo sempre lá na Bielorrússia, com público normal, os torcedores, todo mundo lá comemorando, o estádio cheio, mas o acesso tem sido um pouco mais restrito depois dos últimos casos que foram desvendados por lá, os torcedores tendo as suas temperaturas medidas na entrada do estádio, e pessoas apenas no mesmo grupo social podem ficar juntas, ou seja, deve rolar tipo uma entrevista ali antes de começar a partida para saber qual é o grupo social de cada um, enfim. O Bate Borisov é o campeão da Copa e também lidera a liga local com 22 pontos em 10 jogos, lembrando que faltam apenas 5 rodadas para o fim do Bielorrussão, e assim que acabar, eu trago mais informações para você, Carlos Ramos. Depois desse comentário, eu posso dizer que o Rian Gomes é um especialista em futebol bielorrusso, Rian? Rapaz, pode-se dizer que eu tô lá, tô chegando, tô perto ali. Depois de especialista em futebol na Ilha de Gozo, agora o Rian Gomes é um especialista em futebol bielorrusso, mostrando toda a sua cultura. Vamos então para o nosso próximo quadro, que é o Brasileiros pelo Mundo. E no Brasileiros pelo Mundo, a gente teve um brasileiro brilhando na Alemanha, né? Um clássico municipal aí entre o Hertha e o União Berlim. O Hertha acabou goleando por 4-0. E o Caio acompanhou atentamente essa partida para falar do Matheus Cunha, que marcou em mais uma rodada e marcou mais um bonito gol, né, Caio? Carlos, o Matheus Cunha aí foi o grande destaque, né? Brasileiro, né, nessa volta do futebol. Jogou muito bem contra o União Berlim no clássico da cidade. Ao meu ver, foi melhor na partida, sempre procurando os companheiros ali para fazer tabelas, também fazendo jogadas de efeito. Sobre o gol dele, ele dribla 2 defensores, um dos defensores ele dribla 2 vezes, acaba deixando o jogador no chão, tentou fazer assistência e aí a bola acabou sobrando, ele bateu no canto sem chance para o goleiro. Vive um ótimo momento, ele que teve a passagem pelo Leipzig, acabou não tendo muita oportunidade como titular, entrava muito mais no decorrer das partidas. Já no Hertha Berlim, titular, né, absoluto, 6 jogos, 4 gols, excelentes números para um jogador de ataque, e a gente já vai vendo ele começar a se consolidar, né, no futebol alemão. Tem muito talento, é o camisa 9 da seleção olímpica, e agora a gente espera que ele siga nessa crescente aí para termos mais uma boa opção na seleção brasileira. E falando num brasileiro que está na Bundesliga também, e talvez não por muito tempo, né, e que eu quero trazer aqui pra gente como destaque no Brasileiro pelo Mundo, é o Coutinho, né, o Felipe Coutinho. Mais uma vez o Bayern de Munique, ele disse aí que não vai comprar o Coutinho junto ao Barcelona, né, o valor aí da cláusula de compra do Coutinho é de 120 milhões de euros, né, um valor altíssimo, e o Bayern mais uma vez falou que não vai comprar o Coutinho, né? Paulo Mangerotti, onde é que você acha que o Coutinho vai se encaixar? A gente tem várias especulações a respeito do futuro do Felipe Coutinho, inclusive na Premier League, né? Onde é que você acha que o Coutinho vai se encaixar, já que o Bayern não quer comprá-lo? Eu já li uma vez no Build também, falando que o Bayern queria um novo empréstimo do Coutinho, mas eu acho que vai ser bem difícil isso, né? Onde é que você acha que o Coutinho vai parar, Paulo? Rapaz, essa pergunta é difícil, né? Porque toda semana ele é especulado em um novo clube, né? O palpite mais certo seria que ele vai voltar para a Premier League, né? Porque um dia é Arsenal, outro dia é United, outro dia é Chelsea. Até Newcastle com seu novo dono duvidoso. Pois é. O mais recente agora é o Arsenal, né? Todo dia é uma especulação nova
em volta do pequeno Couto, né? Mas o Coutinho tem qualidade, né? Ele tem muita qualidade para brilhar onde seja. Ele não está mal no Bayern, né? Por mais que possa parecer, porque o Bayern de Munique a cada semana afirma: não vamos comprar o Coutinho, não vamos comprar o Coutinho. Acho que isso está muito relacionado com a política do clube, com os valores e tudo mais, do que com a qualidade do Coutinho propriamente. Eu apostaria num retorno dele para a Premier League, onde eu acho que ele consegue brilhar novamente. Alguém tem mais alguma coisa a declarar sobre o nosso Felipe Coutinho, que é aquele jogador que a gente sabe, todo mundo sabe que ele tem potencial, porém ele não vai conseguindo uma sequência no mesmo clube, né? E eu acho difícil até o cenário dele voltar para o Barcelona, né? Acho que seria talvez o menos provável disso tudo, o Coutinho voltar para o Barcelona, até porque teve um clima desfavorável, né? Na época que ele jogou por lá, principalmente na reta final da passagem por lá, né, Rodrigo? Carlos, exato. Uma coisa que a gente sabe que hoje em dia uma declaração de um treinador como a do Quique Setien, que disse que aceitaria o Coutinho de volta, que gosta do futebol dele, a gente sabe que no futebol, o mundo dos negócios às vezes importa mais do que a opinião do treinador. Eu ainda acho que se o Barcelona receber uma boa proposta, é claro, eles vão vender o Coutinho. Mas por conta dessa crise do coronavírus, eu não descartaria ele voltar para o Barcelona não, viu? Só para o nosso ouvinte entender um pouco, né, que a gente fala tanto de Coutinho, dessa saída dele ou não, pode parecer que ele está muito mal, só para ressaltar que não é bem esse o cenário. Ele não é titular absoluto do Bayern, mas ele é titular em grande parte das partidas. Ele é, inclusive, dos meias que o Bayern conta no elenco, que mais atuam, né? Ele tem menos jogos apenas que o Thiago Alcântara, né? Mas ele reveza aí muito. O Bayern tem Goretzka, Tolisso, às vezes joga com mais jogadores na frente, opta pelos pontas, Gnabry, Coman, Perisic. Então, assim, é muita concorrência, mas o Coutinho joga bastante no time do Bayern. Ele não ser comprado pelo Bayern não quer dizer que ele não venha sendo utilizado, né? Ele é bastante utilizado, inclusive. Até porque quem vai ter 120 milhões de euros no mercado atual para investir num jogador, né? É meio complicado, e falando em mercado atual e falando em milhões e milhões de euros, tem outro brasileiro que eu queria trazer aqui para a discussão, que é o nosso Arthur, né? O Arthur, que a cada semana, o Rian Gomes está acompanhando isso direto, que a cada semana tem uma especulação de que o Arthur pode sair do Barcelona para ir para a Juventus, por exemplo. A Juventus é a principal interessada no futebol do Arthur, mas o Arthur, Rian, segue dizendo que ele quer ficar no Barcelona, né? Exatamente. Ele vem frequentemente divulgando notas, seja por intermédio de sua assessoria ou até mesmo nas suas redes sociais, enfatizando o desejo dele de permanecer na Catalunha. O Arthur teve muitos problemas no Barcelona, não foram poucos, apesar de não se divulgar tanto. Ele teve problemas com lesões, problemas com a torcida, problemas com noitada, que a gente já acompanhou aqui. Então parece que o Arthur vem tentando mudar a imagem ruim que ficou desse primeiro momento dele na sua chegada ao Barcelona. Na verdade, ele chegou muito bem, teve boas atuações, assumiu a titularidade, depois a casa foi caindo aos poucos, né? Ele foi criando problemas, principalmente no extracampo, né? Foi o que atrapalhou mais esse início de trajetória do Arthur no Barcelona. Mas parece que agora ele tá com uma namoradinha nova, o Barcelona tá até feliz, que ele tá mais caseiro, encontrou uma namorada nova, tá mais quietinho, usou tá bem na o dele. Tinder, Eu acho que ele acessou o Tinder, ficou tranquilo, agora até divulgou uma declaração de amor aí recentemente, então aqui o Rian fazendo a fofoca. Mas, na verdade, o Arthur vem conseguindo, inclusive nesse retorno aos treinos na Espanha, ele foi muito elogiado pela sua parte física, né? Ele, com muita desenvoltura, mostra que tá afim mesmo de retornar. A gente sabe que, principalmente se acontecer ou não esse retorno do Coutinho, pode dificultar ainda mais a vida dele no Barcelona, até porque ele pode chegar a disputar uma vaga com o Coutinho, isso é, claro, especulação, mas o Arthur está mesmo disposto a permanecer lá nos Culés e vamos ver o que vai acontecer, né? Porque a Juventus está realmente interessada em contar com o Arthur, mas parece que ele quer ficar na Espanha. Ô, Caio, tu acha que o futebol do Arthur encaixaria bem na Juventus, né? E tem esse negócio de que o Pjanic é um dos principais alvos do Barcelona no mercado, né? Então, de repente, o Arthur ganharia mais uma concorrência aí no meio campo. Tu acha que o Arthur encaixaria bem na Juventus? Eu acho que sim, porque ele é um jogador muito talentoso, tem um excelente toque de bola, né? Controle ali do jogo, mas eu acho que encaixa melhor mesmo no Barcelona, cara. É o estilo de jogo do Barcelona, a gente não comparando, né, a qualidade, até porque acredito que o Arthur ainda precisa evoluir muito, mas fazer mais ou menos o papel que o Xavi fazia, né, de
ter o controle do meio de campo, abrir as jogadas pelas laterais, acionar uma bola mais longa. Então, acho que sim, o Arthur tem muito evoluindo no Barcelona. Acho que o melhor hoje é continuar no clube, que pode dar uma estabilidade assim para ele continuar se desenvolvendo ali, porque é um jogo que não só o Barcelona, mas o torcedor também do clube gosta. O Campeonato Espanhol acaba sendo um nível técnico mais fácil, né, para o Barcelona do que pelas equipes jogarem mais abertas, né, do que na Itália. A Itália é um pouco mais complicado, tanto é que a média de gols na Espanha é maior do que na Itália. Então, acho que, lógico, encaixa na Juventus por conta do potencial dele, o talento e tudo, mas acho que nesse momento talvez o melhor mesmo para ele seja continuar no Barcelona. E falando aí do futebol italiano ainda, né? A Gazzetta dello Sport, que é um dos principais diários esportivos da Itália, divulgou recentemente uma lista com os flops, né? As contratações que não deram certo no país. E o Lucas Paquetá estava lá entre as piores contratações recentes do futebol italiano. Rian, você acompanhou o Lucas Paquetá muito no Flamengo e também no Milan, né? Você acha que o Paquetá mereceu estar nessa lista? Assim, levando em conta os critérios que foram utilizados no levantamento da Gazeta, acredito que sim, porque eles levaram em conta o rendimento, a expectativa e os valores gastos, né, para a contratação dos atletas. Lembrando que o Rossonero investiu 35 milhões de euros, na época 150 milhões de reais para tirar o Paquetá do Brasil. O Paquetá vinha numa ascensão muito grande, era um dos protagonistas de um Flamengo que vinha já numa ascensão muito grande. Então a expectativa foi enorme, né? Foi das melhores. Até porque na época conduzido pelo Leonardo, né, o diretor da época do Milan, trouxe o Paquetá com essa cancha, né, de ser um jogador diferenciado, de ser um jogador, aquele típico camisa 10, talentoso, e ele chegou até a dar amostras em algum momento no Milan no seu início, mas ele perdeu o foco. Isso aí é fato. Ele não conseguiu desempenhar todo o futebol que se esperava dele. Não só na Itália, acho que na seleção também ele acabou deixando a desejar. Mesmo assim, o Tite ainda insistiu um pouco, acho até exagerada, deram a ele a camisa 10 da seleção, não concordei com isso, mas o Paquetá, ele acabou sendo superestimado, porque ele não conseguiu provar as expectativas que colocaram em cima dele. Então, na minha visão, foi merecido, assim, se você parar para analisar esse nível de rendimento dele com o investimento feito pelo Milan. Acho que o Paquetá ainda precisa dar mais. Inclusive, o nome do Paquetá é recentemente incluído, né, em especulações no mercado de transferências europeu. A Fiorentina demonstrou interesse, o Benfica demonstrou interesse, mas parece que ele quer seguir em Milão. Ele deu essa declaração já também, que quer continuar no Milan, quer fazer história por lá, mas ele vai precisar se esforçar um pouco mais, de mudar um pouco até alguns hábitos. Esse lance dele ser muito individualista. Na Itália não é assim que funciona, o futebol é muito mais coletivo e tático. Acho que ele ainda não se adaptou à forma de jogar futebol na Itália, e isso vem prejudicando bastante ele nesse início de trajetória pelo Milan. Só para um destaque, além do... Pode falar, cara. Não, completa aí que depois eu mando. Era só para trazer mais alguns destaques. Além do Paquetá, nomes conhecidos do futebol mundial também figuraram nessa lista. A formação que conta com o goleiro Meret, que é do Napoli, Spinazzola, da Roma, o Godin, zagueiro uruguaio da Internazionale, o Vavro, da Lazio, e o Barreca, do Genoa. Aí vem no meio campo o Paquetá, do Milan, Rabiot, da Juventus, e o Pastore, da Roma. E o ataque é composto pelo Verdi, né, do Torino, Alexis Sanchez, da Inter, e o Lozano, do Napoli. Realmente jogadores que custaram uma boa bagatela aí para essas equipes e que acabaram não rendendo. O Lozano, inclusive, é o mais caro dessa lista, que custou 40 milhões aos cofres do Napoli. Eu só ia completar dizendo que, além do Paquetá ter contrato até 2023, então tem um bom tempo ainda para se firmar, mostrar todo aquele futebol que a gente viu aqui no Brasil. Paquetá passou, né? Passa, acredito que ainda esteja uma fase talvez de recuperação, um problema pessoal com o irmão dele, então isso já foi até bastante divulgado aqui no Brasil. Acho que isso pode ter afetado diretamente do desempenho dele em campo e também trazer números dele, né? Até agora, pelo Milan, foram 36 partidas e apenas um gol marcado. No Milan ele não tem uma participação tão efetiva assim no ataque. Então, no Flamengo ele era aquele cara de estar sempre chutando a gol, fazendo gols e dando assistências. No Milan ele ainda não mostrou esse lado ofensivo dele. E só para fechar esse assunto, colocar o Paulo
na conversa. Ô, Rodrigo, antes quer falar alguma coisa? Eu queria só completar do Paquetá, não sei se vocês concordam, mas ele, assim como o Gabigol, foi vendido muito jovem, assim como o Gabigol é acusado também de ser ali um jogador um pouco individualista, às vezes um excesso de preciosismo e tal. Não sei se a história dele aí, se vocês concordam que aí tá parecida com a do Gabigol, não sei. Parecida, por esse lado, sim, mas o Paquetá tem mais oportunidades, né? Ele joga mais. O Gabigol jogou pouco, né? Eu acho que o Gabigol ele realmente foi injustiçado nos termos técnicos mesmo, né? Ele não teve oportunidade para jogar. O De Boer foi extremamente deselegante quando dispensou o Gabigol, falou mal do jogador de uma forma que eu acredito que o treinador não deve falar de um jogador. E no Benfica também ele não jogou, né? Então, por mais que o Gabigol não tenha correspondido a alguma expectativa, ele praticamente não jogou para isso, né? O Paquetá tem jogado e não tem correspondido. Eu acho que talvez por isso, eu concordo com o argumento, né, dessa parte da deficiência e tudo mais, eu acho que está um pouco relacionado, sim, mas o Paquetá tem mais oportunidade do que o Gabigol teve. E saindo da Itália, né, e indo para a Coreia, né, mais um país aí que tem futebol, ao contrário da Itália, é um país que tem futebol rolando, né? E teve mais uma vez um brasileiro se destacando, e é sempre ele, o Júnior Negão, né? Mais uma rodada que teve gol do Júnior Negão na K-League. Ele marcou no empate do Ulsan Hyundai em 1-1 contra o Busan Park. O Júnior Negão, que é o artilheiro isolado do campeonato coreano, nas primeiras 2 rodadas ele marcou 2 gols em cada partida e dessa vez marcou um gol. O Júnior Negão tem 5 gols no campeonato coreano até agora, marcou de pênalti nesse empate, e os outros jogadores que vêm atrás têm 2 gols cada um. E o outro brasileiro dessa partida foi o Rômulo, que também foi titular, mas não conseguiu também dar vitória à sua equipe, o Busan Park. A K-League, que é dominada até o momento pelo Jeonbuk Motors, que mais uma vez venceu fora de casa o Daegu, venceu na verdade em casa o Daegu por 2-0. O Jeonbuk é a única equipe 100% no campeonato coreano, ele tem 3 vitórias em 3 partidas, né? E nessa partida teve o gol do Murilo, o primeiro gol do Murilo para o Jeonbuk, ganhou de 2-0 do Daegu. O Jeonbuk então lidera o campeonato coreano com 9 pontos e o Hyundai é o vice-líder com 7. Falando então de campeonato coreano, a gente vai para o quadro mais desejado do programa, que é o Loucuras pelo Mundo. E no Loucuras pelo Mundo, o Rian Gomes vai falar um pouquinho pra gente do campeonato coreano, né, Rian Gomes? Sobre um caso curioso que você trouxe pra gente, você sempre atento a esses casos curiosos, né, pelo mundo. Você trouxe pra gente na semana passada e você traz pra gente hoje a consequência, né, que é o caso das nossas amigas bonecas no jogo do Seul, né, Rian Gomes? As bonecas, inclusive, vem gerando bastante confusão aí, né? Vale lembrar que o nosso companheiro de profissão, o Ale Oliveira, tá até solteiro, inclusive. Acabou o casamento, essas coisas complicam. Rapaz. Rapaz, notícia em primeira mão. O Rian tá cada vez mais fofoqueiro aqui. Mas vamos falar aqui do... Mas em off você vai me contar isso aí que eu não sabia não, rapaz. Em primeira mão, então, aqui no Gol pelo Mundo, nosso companheiro Ale Oliveira acabou se desfazendo do casamento com a dona encrenca. Mas olha só, rapaz, em falar em dona encrenca, tivemos algumas donas encrencas, no mínimo diferentes, né? Eu já trouxe essa informação, é apenas uma atualização. O FC Seul, danadinha em Seul, pelo amor de Deus, geraram polêmica demais. E além disso, vão pesar sim nos cofres do clube, para não surtir os efeitos da volta do futebol no país asiático, que está voltando com o portão fechado, é claro, e como em todo mundo. O Seul utilizou uma solução, rapaz, olha, uma alternativa nada legal, né? Acabou utilizando manequins. Manequins são utilizados para incentivar aí a imaginação dos adultos na Coreia, e isso acabou causando uma confusão muito grande, né? As bonecas infláveis acabaram rendendo para o Seul uma grande punição, né? O comitê disciplinar da organização considerou desrespeitoso e ofensivo, e com isso a exposição das bonecas infláveis na torcida do Seul gerou uma multa aí de $450 mil, mais de 100, rapaz, 100 milhões de won, né, que é a moeda coreana, cerca de $450 mil. Essa vai ser a punição do FC Seul por ter colocado as danadinhas lá nas arquibancadas, e isso acabou dando um problema danado aí. A K-League, inclusive, divulgou uma nota dizendo que isso poderia manchar a imagem da
da competição, da liga, e foi bastante séria e severa a punição. Acho que o Seul nem fez com essa intenção, não, mas as meninas estavam lá seduzentes e isso acabou criando uma grande confusão. Eu não sei se vocês curtem boneca inflável, mas Opa! pra galera que gosta, foi um prato cheio esse jogo do Seul aí. O que Eu- vocês acham? Eu quero repassar essa pergunta, então, que o Rian fez, né? O Carlos Ramos até gaguejou, hein, Carlos Ramos? Não pode, aí a casa cai, né, Rian Gomes? E acabou com o casamento do Dali, vai acabar com outro. Não, boneca inflável, na verdade, ela é utilizada mesmo para diversão dos amigos aí. Agora, $450 mil, que foi uma punição que dava para criar até, né, uma casa aí à noite, uma casa O noturna. Maracanã de boneca inflável. hein? Ô, Paulo Mangerotti, daria pra criar um cabaré inflável, o que você acha? Isso aí. Eu deixo para os nossos amigos coreanos opinarem. Isso aí não é muito. Né, acho que não é muito. O pessoal no Brasil não é muito adepto disso, não, Carlos Santos. Que bom. Pelo menos, ainda bem, né? Rodrigo Debrun tem algo a declarar? Sem nada a declarar, Carlos Ramos. Caio Fiuza tem alguma coisa a comentar sobre as meninas? Só se for utilizar esses meios para usar álcool em gel, né? Para fazer a higienização. Importante. É importante falar, né, Caio, que elas são. Lavou tá novo, né? Não tem jeito. Pode utilizar, tá tranquilo, nenhum dano é ocorrido. Você não pode ser muito brutal, mas se trabalhar direitinho ali com distanciamento social, dá tudo certo. Ok, vamos tentar terminar esse programa da família brasileira com o nosso próximo quadro, que é o... Tem gol Brazuca. E tem gol brazuca na Coreia. O atacante Murilo fez o primeiro gol dele com a camisa do Jeonbuk, líder do Coreanão, na vitória por 2-0 sobre o Daegu. Teve gol também de Júnior Negão, sempre ele que marcou no empate entre Ulsan e Hyundai contra o Busan e Park por 1-1. No Vietnã, o Nanjing venceu o Jialai por 2-0. O primeiro gol foi marcado pelo atacante Rafaelson, em belo cabeceio após cruzamento pela esquerda. E na Coreia do Sul, falando agora de K-League Challenge, o Suwon FC venceu o Azam por 5-0 e o quinto gol foi marcado por ele, Danilo Alves, após cobrança de escanteio de Marlone. É gol totalmente brasileiro. E teve gol brasileiro também na Bundesliga. O Matheus Cunha fez um bonito gol na goleada do Hertha sobre o Union Berlim por 4-0. E depois de tanto gol brazuca, a gente vai falar com o Brazuca para contar as experiências dele na Estônia, que foi outra liga que retornou aí com o campeonato. E no nosso próximo quadro, que é o... Entrevista o gol. O entrevistado desta semana é o brasileiro Bruno Caprioli, que joga atualmente no futebol da Estônia, no PAID. Ele que começou no Ituano, teve passagens também pelo Rio Branco do Acre e pelo Guarani de Santa Catarina, até que migrou para o futebol estoniano em 2019. Bruno, agradeço a tua presença aqui no podcast O Gol pelo Mundo, tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço. Ô Bruno, eu queria iniciar aqui perguntando para você como é que foi o teu início de carreira. Você começou a jogar futebol no Ituano, não é isso? Exatamente. Eu joguei um campeonato paulista com 13 anos pelo Campinas, mas depois eu fui para o Ituano aos 15 e lá eu fiquei até, foi meu último clube, né, antes de eu vir para cá. E tu começou profissionalmente no Ituano em 2016, não é isso? Eu assinei contrato profissional com o Ituano com 17 anos. Uhum. E fiz minha base, o 15, o 17, o 20, e com 22 eu saí de lá. E aí você teve passagens emprestado aí no Rio Branco do Acre e no Guarani, né? Que foram passagens assim para você desenvolver o teu jogo, ter mais espaço e minutos em campo, né? Sim, sim. Quando a gente foi pro Rio Branco, foi eu mais dois amigos, na época eles queriam dar uma bagagem pra gente, o Ituano não tinha calendário na época, né? Só tinha o Paulistão. Uhum. E a gente acabou indo para lá, jogamos o campeonato de lá estadual, fizemos Copa do Brasil e o Brasileiro Série D, depois retornamos e aí o Guarani também foi nessa sequência aí de calendário, mas eles tinham até uma parceria e foram coisas boas para a gente desenvolver aí. E eu quero colocar aqui na nossa conversa o Rodrigo, que vai perguntar para ti também um pouco sobre a tua passagem no Ituano, né, Rodrigo? Exatamente, Carlos. Tudo bem, Bruno? Aqui é o Rodrigo Debrun. Eu estava aqui dando uma olhada na sua carreira e tal, e vi que você atuou em 2018 junto com o Gabriel Martinelli, que está lá no Arsenal agora. Eu queria saber de você se na época que vocês jogaram juntos, o Martinelli já transparecia que ele era um jogador tão diferente assim, ou se ele era ali só mais um, enquanto ele estava com vocês no Ituano. Como é que ele passava para vocês? Já passava essa imagem já. Ele
menino diferente nos treinos e o diferencial vem mesmo nos jogos, né? Que ele fazia nos jogos com a pouca idade, a gente já via que era diferente. Fazia as coisas ficarem fáceis, né? E ele veio desenvolvendo muito rápido, até a gente olhava e falava, caramba, será mesmo que é tudo isso? E daí depois, quando teve um jogo, teve o outro, a gente falou assim, só espera, questão de tempo. Até ele fazer tudo que ele fez e agora tá no Arsenal. Acho que pra gente que treinou e jogou com ele, não é surpresa o que ele fez lá. Mas a galera ficou bem impressionada. Bruno, tudo bem? Paulo Megerotti aqui. Falando dessa Tudo sua bem. saída do Ituano para o futebol estoniano, né, para o Paire, gostaria de saber como surgiu essa oportunidade e como você viu ela, né? O que você pensou, se você conhecia alguma coisa da Estônia, você pesquisou, como foi sua adaptação em todo esse contexto, porque não é um mercado muito visado no Brasil, né? Então, a Estônia eu conheci através de um amigo. Quando eu estava no Ituano, na base, teve uma parceria com o Middlesbrough, da Inglaterra, o Juninho, o Paulista, jogou lá. E nessa época eu acabei indo para lá também. Fomos em 4 jogadores, depois acabou indo mais um. A gente ficou um período em avaliação lá com eles. E eu tinha 18 anos na época. Só que eu não tinha meu passaporte europeu na época, que eu tenho hoje. O passaporte italiano era uma coisa que ali despertou meu sonho de jogar na Europa e tudo mais. Eu acabei demorando para conseguir ele. Fiquei esse período até eles queriam que eu ficasse. Eu voltei lá, fiquei mais um tempo e eu acabei retornando 8 anos porque sem o passaporte eu não conseguiria ficar. E joguei, fiz o que eu tinha que fazer. Quando eu consegui meu passaporte, foi exatamente na época que meu contrato com o Ituano estava acabando. E daí eu já me preparei e falei, ó, eu tinha algumas coisas no Brasil, mas eu queria vir para a Europa. E aí o meu empresário, a gente trabalhou junto no Brasil, ele tinha vindo para a Europa já fazia algum tempo, e eu falei para ele, ó, se você aparecer alguma oportunidade e tal, eu tô aqui, tô esperando. E aí ele me ligou aqui e falou, ó, tem um clube aqui na Estônia, tem a oportunidade, é com você. Se você quiser, eu falei, eu quero porque eu achei uma ótima oportunidade para entrar no mercado aqui e para dar seguimento na minha carreira aqui na Europa, né? Bruno, muito prazer falar com você, o Caio falando. Você Certo? começou, né, a comentar sobre a sua chegada na Estônia. Eu queria que você comentasse como que é o futebol aí, qual é o estilo de jogo, quais são as principais características do futebol estoniano. Cara, aqui se dá muito valor para a parte tática e tal. Acho que é meio comum, né? Na Europa, um treinador bem ligado nisso, como os outros clubes também são. E às vezes aqui eu acho que isso é um pouco mais de força. O nosso time, mais uns outros dois aqui que tentam fazer um estilo de jogo mais rápido, de passe e tudo mais. Mas aqui eles levam muito para isso, para força e às vezes um pouco acaba caindo no negócio de bola longa e tudo mais. Mas é um campeonato bom que esse ano eu acredito que vai ser melhor que o ano passado ainda, com todos os times brigando bem aí na tabela. Bruno, uma outra questão que eu gostaria de fazer para você é sobre a questão dos estrangeiros na Liga Estoniana, né? Apesar de que seu Sim. time tem até bastante estrangeiros, não é uma liga, né, como outras da Europa que tem tantos estrangeiros assim. Se a gente for ver os números de quem às vezes mais marcou, quem mais jogou, estão ali sempre os estonianos. E ano passado, 3 Sim. brasileiros disputaram o campeonato estoniano, 2 deles saíram, e esse ano já tem 3 novamente, né? 2 novos que chegaram agora. Como que é a relação com os estrangeiros aí no futebol estoniano? Eles procuram muitos estrangeiros, eles valorizam muito as pratas da casa, como que é isso? Então, tem um limite de 5, se eu não me engano, estrangeiros, e eles têm uma regrinha da federação aqui que eu não entendo bem. São jogadores que eu não me lembro, não me recordo como uma palavra. Eles são os caras que sobem de base, são crias do clube. Pelo menos 2 têm que estrear jogando, assim. Eles começam no jogo.
Mas aí tem os estrangeiros e eles valorizam também, porque tipo, acaba fazendo bastante diferença, né? Traz mais qualidade também. Os outros dois brasileiros que chegaram, conheço também, são do Calho. E no meu time tem um espanhol e 3 africanos. Eles estão sempre trazendo, sempre preenchendo essas vagas, mas eles também tentam dar bastante valor para os jogadores mais novos deles aqui, né? Imagino que seja algo similar com o que tem na Inglaterra, né? Que são jogadores formados no clube, que precisam de tá em campo, né? É isso mesmo. Eles fazem isso, mas também usam os estrangeiros, né? Eu acho que quando se junta a qualidade, sempre a gente consegue agregar bastante. E Bruno, prazer falar contigo, é o Rian. Trazendo esse gancho, então, já que estamos falando dos dias atuais, né? Vale lembrar que a gente está passando por uma nova realidade hoje por conta dessa pandemia mundial, por conta do novo coronavírus que vem, infelizmente, né, terminando com muitas vidas pelo mundo. Queria que você falasse um pouco como foi a reação do futebol da Estônia, como foi a paralisação, né, esse tempo que deu para fazer aí, as medidas de segurança foram atendidas, como o país reagiu e vem reagindo a essa pandemia, e já emendando que você falasse um pouco sobre essa volta, né, essa volta diferente, sem torcida. A torcida do Paide fez uma coisa muito diferente que repercutiu no mundo, foi uma espécie de drive-in, né, os torcedores foram para um estacionamento próximo ao estádio, né, colocaram seus carros lá, assistiram de um telão. Queria que você falasse um pouco dessa experiência sua aí no futebol da Estônia em relação ao coronavírus. Em relação ao coronavírus, isso aí foi bem triste, assim, igual a gente acompanhava as notícias e tal, mas a gente começou a liga e ganhamos o primeiro jogo, nas semanas treinamos e tal, e quando a gente estava se preparando para o segundo jogo, aí veio a notícia, parou tudo e aí começamos a quarentena. Cara, aqui o pessoal respeitou bem, desde cara todo mundo seguiu as regras que tinham que seguir. Esse ano eu tô com a minha mulher aqui, nós ficamos acho que 77 dias em casa, e eu saía de casa quando eu tinha que ir no mercado, quando eu tinha que correr, e sempre em lugares afastados, onde não tinha ninguém, e foi bem respeitado, tanto que agora, graças a Deus, a liga já voltou, o país já está voltando um pouco ao normal, já abriu bares, você já pode sair e tal, claro, ainda se respeita a regra dos 2 metros, né, de distância, mas graças a Deus aqui eu acho que tudo tá caminhando bem, e só a nossa liga voltou também sem público, isso não é legal, mas são as regras que tem que seguir, e tem que fazer tudo o que tiver que fazer para isso acabar logo, porque é muito triste. E em relação aos nossos torcedores, foi uma coisa muito bacana que o clube fez, porque como a gente treina em Tallinn, que é a capital, mas a gente joga na nossa cidade, que é Paide. É uma cidade pequena, então os torcedores eles esperam muito para o dia do jogo, assim, para o evento. Então foi uma forma deles estarem juntos, se reunirem, mesmo estando distante ali, cada um no seu carro, mas de sentir essa energia e também passar essa energia para a gente. Então a gente achou uma ideia bem legal. E eles adoraram, assim, essa coisa de assistir o jogo no carro lá. Foi bem bacana isso aí. E tu acha que essa ideia poderia dar certo em outros lugares também? Essa ideia do drive-in, de ver o jogo no carro e tal? Cara, eu acho que daria. As pessoas seguirem as regras de ficar dentro do carro mesmo e curtirem ali, por que não? Sentir a energia, cada um no seu carro ali, gritando e torcendo como se estivesse no estádio. Essa pandemia é muito triste, não é? A gente não esperava por isso, entendeu? Então a gente tem que se adaptar e tentar viver com ela, respeitando o que tem que ser respeitado para poder ela acabar logo, entendeu? Para a gente poder voltar para o estádio, sentir a energia de estar lá dentro. A gente que joga, a gente gosta de ter a torcida, gosta de ter as pessoas próximas. A gente mesmo, quando acabava os nossos jogos, a gente sempre, o time todo, a comissão, a gente sai, a gente cumprimenta todos que vão assistir o jogo, a gente sente bastante essa energia deles, entendeu? Aqui, claro, a gente não tem
50 mil pessoas com a gente, mas os que estão ali a gente traz bem para perto. Então, é triste não ter eles, mas essa ideia poderia pegar bem, assim. Eles é um jeito de se sentir próximo, né? Ô, Bruno, e o drive-in foi na entrada do estádio, né? Onde vocês jogam. É um lugar próximo ali. É um lugar próximo que eles fizeram. E daí até quando passa, consegue ver eles lá. E deu pra ouvir? Teve buzinaço, alguma coisa assim? Um pouco lá, principalmente na hora dos gols, a galera fez lá. Deu para escutar um pouquinho. Bruno, até entrando nessa questão da torcida, né? A Estônia não é um país muito populoso, são pouco menos de 1,5 milhão de habitantes, né? Queria que você comentasse um pouco sobre a torcida no estádio, né? Já que a gente entrou nesse assunto de jogos sem público, se tem como dar pelo menos uma referência de quanto em média torcedores têm, e por ser um país muito com poucas pessoas, né? Poucos habitantes, se esse relacionamento entre jogador e os habitantes é mais próximo, se você sai na rua é reconhecido. Você até comentou, né, que treina numa cidade e joga na outra. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim. Eu acho que no mínimo todo jogo 100 pessoas para mais sempre tem, aí depende dos outros jogos que daí vem muito mais. A gente joga às vezes contra o Flora, que é daqui, ou Levadia, aí acho que já chegou a 1.000, 2.000 pessoas, assim. Não é um grande público. Em Paide, que é a cidade nossa lá, todo mundo conhece a gente, né? Aqui já não, aqui já é mais tranquilo para você sair, você quer ir no shopping, quer fazer qualquer coisa, não tem tanto isso, mas é bacana, assim. Tipo, a gente acha que poderia ter muito mais público, mas aqui é uma liga pequena, assim, relativamente pequena, que está crescendo cada vez mais, né? Então, Bruno, a gente falou já nessa resenha sobre os seus companheiros estrangeiros. Sabemos que tem poucos estrangeiros na liga, mas há a presença deles. Eu queria que você contasse um pouco pra gente, se você tem alguma resenha engraçada, alguma história curiosa que aconteceu com eles, ou até mesmo da tua adaptação, né, a esse novo mundo, ao país. Se você tem alguma história assim diferente que você tenha vivido por aí. Ah, sim. A história é engraçada, assim. Engraçado, acho que é o tempo todo, porque quando eu cheguei aqui eu não falava inglês, né? Então, tudo era motivo de zoeira, principalmente quando eu falava as coisas errado, né? Agora eu já tô me virando bem, tô falando. Mas uma das coisas que eu sempre falava quando eu cheguei, quando eu tava jogando, até pela minha posição, compacto, né? Toda hora compacto, tanto que virou meio que meu apelido entre os estrangeiros aqui, o Mo, meu lateral direito, e a gente sempre se chama assim, acabou ficando, é uma coisa que a gente leva, se fala, todo mundo fala no vestiário isso, até hoje, desde o ano passado, e acho que de história engraçada que eu tenho aqui, não sei, acho que quando eu cheguei, toda vez que a gente ia pros jogos e tal, os caras queriam que eu ficasse falando com as pessoas aqui, até para treinar o inglês. A gente saía para ir no mercado e me colocavam para falar ou em russo ou em estoniano para as pessoas. A gente acabava fazendo essa bagunça no mercado lá, o povo dava risada, eu falava coisa, não sabia nem que o povo respondia, e a gente ficava nisso. Bruno, até entrando um pouco nesses assuntos assim mais descontraídos, né? A gente acaba sempre aqui no podcast falando um pouco sobre culinária de algum país. Queria que você falasse se já experimentou. Primeiro, dissesse, né, como é que se fala algum prato estoniano, porque eu andei pesquisando e é bem complicado. E se você já experimentou algum, se gosta. Nossa, cara, agora você me pegou. O nome de prato estoniano eu não sei. Eu sei que tem um restaurante aqui deles que mostra um pouco da cultura antiga. Já fui com a minha mulher assim lá para ver. Eu só não comi porque eu não como carne, nem eu nem minha mulher, então eles basicamente tudo é a base disso. Mas nome assim específico de prato não sei. Estoniano é bem difícil, bem difícil. A gente sabe o básico, o oi, que é o tere, quando vai embora, tchau. Mas é muito, muito difícil.
E você gosta da culinária ou nem por isso? Cara, a culinária não tem muita diferença, assim. Como eu fiquei um pouco na Inglaterra, aqui se vai muito pra batata, eles gostam muito de porco. Comem muito porco com salada. Do resto eu gosto, assim, só não como a carne. Mas é bem tranquilo. Eles têm um costume de comer um pão preto, que é um pão. No começo, quando eu comi a primeira vez, eu não gostei. Hoje eu já acostumei a comer esse pãozinho, mas ele é um pão desses pães de forma, bem preto, um gosto forte. No começo a primeira vez você estranha, você não gosta não, mas depois você acostuma. É uma coisa que toda vez que a gente vai comer, hoje eu tenho o costume de comer igual eles, assim. Ô, Caio, você ainda tá com a descrição dos pratos que você pesquisou pra gente sobre a culinária estoniana aí contigo ou ainda não? Tenho sim. Eu acho que o ouvinte merecia saber uma descrição que você fez aqui pra gente antes do programa sobre um dos pratos. Como é que é um dos pratos deles aí? São dois aqui que me chamaram a atenção, né? Um é uma carne de porco cozida em geleia. É muito bom aí para quem tá vindo de um final de semana um pouco mal, né? Com azia, assim. Então, acho que cai bem. Opa! A outra são bolinhos de purê de batata com ovos, farinha, nata e recheados com também carne suína, carne de porco. Até o Bruno estava falando, né, que os estonianos gostam muito de carne de porco, só que elas são feitas em formato de porquinho. Para o público infantil é uma coisa que vale a pena, né? Muito bom, muito bom. Você não come carne e não comeu nenhum desses, né, Bruno? Não comi não. Esse também nunca serviram depois dos jogos pra gente, não. Mas se o Bruno até quiser, tem a Karaski, que acredito que seja assim que se fala, né? Que é um bolinho feito com cenoura, aveia, nata e centeio. Então, acho que essa é a dica vegana aí da culinária. Essa é melhor, então. Essa é melhor. Ô, Bruno, pra gente encerrar depois dessa dica vegana maravilhosa do Caio, falar um pouco de futebol, falar da tua estreia, né? Vocês começaram aí a primeira rodada da Liga, vocês enfiaram 8-1, né? No Kalev, Sim. que é uma equipe da capital, você deu 2 assistências. Como é que foi esse jogo? Como é que foi a estreia de vocês? Como é que foi voltar a jogar futebol? Cara, depois da pré-temporada, a gente fez uma pré-temporada muito, muito pegada, assim, muito difícil. E quando a gente estava para estrear, a gente não via a hora. Quando a gente pegou o Kalev na primeira partida, a gente realmente sobrou em campo. Eu dei 2 assistências nesse jogo, graças a Deus, a gente foi super bem. E agora na volta que ainda é nítido você assistindo os jogos que a gente está entrando no eixo de novo. Mas acho que dando seguimento agora tudo vai ser melhor e a gente vai voltar nessa pegada. A gente começou muito bem contra o Kalev e agora a gente tem que seguir, porque esse ano nossos objetivos são grandes e a gente quer brigar pelo título. Maravilha, tá aí. Esse foi o Bruno Caprioli, entrevistado dessa semana do Entrevista ao Gol. Bruno, muito obrigado pela tua participação, por partilhar a tua experiência aí com a gente do futebol da Estônia, tá bom? Eu que agradeço. Um abraço. Agradecendo aí ao nosso Bruno Caprioli pela entrevista, né, por compartilhar as histórias dele com a gente. O Gol pelo Mundo fica por aqui nessa semana. Você que gostou, dá o like, toca a sineta, né, Paulo? Compartilha com os amigos, com a avó, com o papagaio, manda sugestões de tema pra gente e fica atento que semana que vem a gente tá de volta. É isso, semana que vem tem mais do O Gol pelo Mundo, te aguardamos então na próxima semana. O Gol pelo Mundo.